Então pegue aí a sua Bíblia em Romanos 12, eu vou ler com você um versículo, é exatamente o versículo 1. Romanos 12, no primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? Agora você pode aí anotar essa mensagem. É bom que você anote, porque eu vou falar alguns trechos aqui que inclusive vão te ajudar a defender a sua fé. Defender a sua fé para você mesmo, tá? Não é para ficar aí nas esquinas berrando e gritando coisas sem noção. É para você defender a sua fé internamente, você saber consolidar quem você realmente é em fé. E isso passa pelo entendimento do nosso culto, que é racional. No texto que a gente compreende e entende que é o original, a gente vai e olha pelas definições dos escritos em grego, e essa palavra racional me chamou muita atenção. Racional aí, como o apóstolo Paulo utilizou, vem do grego lógicas. E no nosso português a gente tem uma palavra que se assemelha muito com isso, né? A gente já usa essa palavra, é lógica. Então lógica é inclusive uma disciplina que você pode estudar. Você pode estudar lógica, pessoal que gosta de concurso público, né? Você tem ali as questõezinhas de lógica. Então lógica é uma disciplina, inclusive matemática, que você pode aprender, que você pode exercitar, e isso vai servir para que traga algum desenvolvimento racional naquilo que você escolhe defender, naquilo que você escolhe acreditar, naquilo que você escolhe desenvolver na sua vida. Lógica. Então, lógica é algo que é muito próximo da gente. Nós todos usamos lógica todo dia. Se você for fazer uma determinada tarefa e essa tarefa faz sentido para você, você está usando algum tipo de lógica para que ela faça sentido. Então, lógica não é uma palavra distante. Algumas Bíblias, se você usa, por exemplo, a tradução do King James, ele traduziu diretamente, ele colocou lógica. Então, algumas Bíblias você vai poder fazer essa leitura do texto dizendo é o nosso culto lógico. Então, é um culto que faz sentido. Você veio aqui nesse domingo, você está assistindo aí na internet a nossa mensagem, você está assistindo esse culto e dizendo, faz sentido para mim, tem uma lógica envolvida. Então faz sentido você ouvir essa palavra, faz sentido a palavra entrar no seu coração, faz sentido você vir aqui por fé. E agora eu faço um link, que a nossa lógica aqui no culto é uma lógica de fé. É uma lógica que traz em nós uma semente de fé, produz em nós o desenvolvimento da nossa fé. E agora eu quero traçar um paralelo entre aquilo que nós consideramos racional hoje em dia e aquilo que nós consideramos fé. Isso vai passar por uma divina razoabilidade que só pode vir de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aí, que o nosso culto tem que ser racional, era segundo um raciocínio divino. E aí a gente diferencia com o raciocínio humano. Nós temos que divergir entre essas duas lacunas, essas duas colunas, na verdade, que sustentam nossa fé. Aquilo que é raciocínio divino e aquilo que é raciocínio humano. Quando a gente consegue trazer para a proximidade, aproximar o raciocínio humano do raciocínio divino, nós temos uma injeção de fé dentro de nós. Então, estabeleça bem aquilo que é culto para você. O que é o seu culto hoje? Tem que ser um culto racional, mas um culto que aproxime os seus pensamentos dos pensamentos que são de Deus. Aquilo que aproxime o seu modo de raciocinar, as razões da sua vida, daquilo que são razões de Deus. E assim você consegue conjecturar a sua vida em fé, a sua vida conforme é uma vida que agrada a Deus. Essa lógica aqui é uma lógica que trabalha, é uma lógica que fomenta, é uma lógica que dá valor a uma construção de fé. Todos nós aqui estamos debaixo de um entendimento de fé, por isso viemos aqui. Estamos unidos em fé nisso aqui. Senão seria só mais uma palestra, uma palavra que alguém te dá. Uma palestra de ânimo, por exemplo, mas que não gera vida em você. Mas segundo a lógica de Deus, isso é diferente. Porque a lógica de Deus é uma lógica que está intimamente ligada com o nascer da fé. O nosso culto racional é um culto com fé. Nosso culto racional é um culto que, sem ela, sem a fé, não conseguimos agradar a Deus. Tem muito culto por aí que não gera fé? Pode ser que tenha. Eu sou especializado em julgar isso? Acho que não.
Mas o meu culto, aquilo que eu vim fazer aqui hoje, particularmente, pessoal, o Fábio veio fazer um culto que agrade a Deus. Tem que ser um culto que acredita que Deus está aqui. Tem que ser um culto que acredita que essa palavra é de Jesus para você. Tem que ser um culto com fé. Eu tenho fé nisso. Por isso eu vim exercer esse culto. E por isso eu estou aqui racionalizando. É um culto racional, porque em mim é um culto que depende da fé. Se não dependesse da fé, seria um qualquer culto, diferente desse que o apóstolo Paulo está conclamando, está chamando. Venham participar de um culto, e esse culto tem que ser racional. É um culto que gera fé. Não adianta só vir cantar, dançar, pode até ser bonito, mas sem esse elemento da fé, não é o culto racional que o apóstolo Paulo está dizendo, e eu vou provar isso para vocês na palavra hoje. Pastor, muito legal, muito bonito, mas tem que ser um culto que nos convença através da lógica. O culto lógico é o culto que agrada a Deus. Essa aqui vai ser a minha defesa hoje. A minha defesa é que só um culto lógico, que tenha lógica, faz sentido em agradar a Deus. Fora disso, não vamos conseguir agradar a Deus se não for com lógica, se não for com raciocínio, se não fizer sentido. Então hoje nosso culto é um culto que vai fazer sentido. Quando eu estudo lógica, eu estudo proposições. As pessoas fazem uma proposição, uma proposta, declara aquela proposição, explica aquela proposição e depois ele conclui. Isso é a base de lógica. Então vamos lá. Tem uma lógica que todo mundo defende por aí. E aí aqui você não vai errar. Eu vou te mostrar por lógica que algumas pessoas erram. Erram como? Em dizer que para Deus tudo é possível. É verdade, para Deus tudo é possível. E aí o cara distorce isso e diz, vamos lá? Deus pode tudo. Cuidado. Porque eu já vi uma proposta como essa. Vamos pela lógica. Deus pode tudo. Então se Deus pode tudo, Ele pode criar uma pedra tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém pode levantar. Nem mesmo Deus. Mas Deus não pode tudo. Então ou Ele não pode criar essa pedra que ninguém pode levantar, nem mesmo Deus, ou então Ele não é um Deus que pode levantar uma pedra que Ele mesmo criou. Se isso é verdade, então Deus não existe. Acredita que tem uma lógica como essa? Tem gente que defende essa lógica, abraça essa lógica, e já pode ter até usado essa lógica contra você. Já pode dizer, você tem fé? Tem. Trate, Deus pode tudo. E você pode, Deus pode tudo. Porque você aprendeu naquele versículo que para Deus não há impossíveis. E aí você transliterou esse versículo na sua mente e caiu nessa lógica errônea. Qual é a resposta para essa lógica, pastor? O nosso culto aqui é um culto racional. O nosso culto aqui é um culto que faz nascer fé, gera fé. Então é um culto também racional, é um culto de lógica. E eu vou te mostrar qual é a lógica de Deus. Deus é o Deus do impossível, é verdade. Coisas impossíveis para você, Ele faz. Porque aquele versículo era o versículo que estava fomentando em Maria uma gravidez do Espírito Santo. Isso é impossível para o homem. Mas Deus faz esses impossíveis. Então Deus é Deus de impossível mesmo. Agora vamos lá para a lógica dele. Deus pode tudo? Eu vou te dizer não. Por que não? Porque Deus não pode mentir. Ele não ensina isso na palavra dele? Eu não sou Deus que minto, como o homem é. Não é assim que ele ensina? Então você gosta de mentir porque você é homem, mas Deus não é filho do homem para que minta. Não é assim que está na palavra? Então ele não pode fazer isso. Ou seja, ele não pode ir contra o caráter dele de Deus. Então Deus não pode fazer tudo. Por exemplo, não pode mentir. Então essa lógica está errada de começo. Deus pode tudo, está errado daí. Então aí já está errado. Qual é a minha conclusão? Deus existe sim, e é o Deus do impossível sim, porque Ele faz coisas impossíveis ao homem. E todo aquele que nele crê, vive as coisas impossíveis de Deus. Ele só não pode contrariar Ele mesmo, porque Ele é um Deus de princípio. Quando Ele põe o princípio, Ele vive em cima dele. E é isso que você aprende como lógica de fé, a lógica divina. Então a lógica do homem é confusa. Deus pode tudo, então está vendo, Ele não pode criar isso, não pode levantar aquilo, então Deus não existe. Lógica confusa, não funciona. Lógica de fé, lógica divina. Ele pode os meus impossíveis. Ele pode, mas Ele não mente, ele não frauda os próprios princípios dele. Então Ele é um Deus digno de confiança, porque não frauda os seus princípios. Eu posso crer nele, gera fé. Isso que eu quero semear no teu coração hoje, fé. Baseado nessa lógica. Então nós respondemos lógica aqui. Não é só um convencimento através do exercício do raciocínio.
Eu sei que tem princípios de razão, tem princípios de razoabilidade lá do nosso direito. O direito não fala isso, né, doutoras? Fala sobre isso. É o princípio que você tem que seguir um raciocínio do bom senso. Pensando bem, todo mundo chega nessa conclusão. Esse é o princípio, mas não é essa argumentação para mim. Para mim, lógica do original grego que o apóstolo Paulo tão bem conhecia, e por isso ele usou nesse versículo, ele disse, o nosso culto é lógico. E eu fui estudar a origem da palavra lógica do grego. Ele escreveu em grego, então eu tenho que saber o que ele escreveu lá. E a palavra lógica do grego vem de argumentação. Foi isso que eu falei para vocês. Propõe e argumenta, depois conclui. Isso é lógica, então faz sentido para a gente. Então vem de argumentação pela palavra, argumentação pelo que é dito, argumentação pelo discurso. Aquilo que a palavra ensinar, essa é a argumentação lógica para você, porque lógica vem de logos. E logos, todo mundo aqui já sabe, logos é palavra no grego. Então quando o apóstolo Paulo escreve isso, o nosso culto tem que ser o culto da argumentação pela palavra, tem que ser o culto do discurso pela palavra. O que ele está querendo dizer é que o nosso culto tem que ser o culto da palavra. Tem que ser o culto que vem de logos. Tem que ser o culto que vem da palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando chego nesse ponto dessa mensagem, porque é esse o nosso culto, não é não? Quando fazemos o culto aqui, a gente usa o quê? Palavra. Você sabe que essa é a marca dessa igreja. Você pode olhar nas centenas de vídeos, já tem mais de 100 vídeos no nosso canal. Olha só que legal, né? Procure todos eles, você vai ver. O nosso canal aí no YouTube é de palavra. Você vem para esse culto aqui, a gente estuda a palavra. Então é um culto racional, mas não essa razão humana. Né? Eu vou provar para você. Não é isso. É a palavra de Deus que vem com essa força que faz nascer em você fé. É a palavra que faz nascer a fé. Como ficaria esse texto de Paulo? É o culto da palavra. Quando você faz o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É quando você centraliza a sua vida na palavra. Alguém vai poder perguntar, como é o culto lá na sua igreja? Você vai dizer que nem o apóstolo Paulo indicou. Lá a gente faz sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Porque o nosso culto é o culto da palavra. Eu não encontrei esse versículo não. Desculpa, porque quando ele fala racional, eu aprendi. É porque ele está falando da palavra. Aprendeu onde? Lá no meu culto. Porque lá no nosso culto é assim. A gente estuda a palavra. Só 2 vezes no Novo Testamento aparece lógica. Só 2 vezes. Um é nesse texto de Romanos. E outro apóstolo escreveu. Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro escreveu sobre lógica na sua primeira epístola. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. A partir do primeiro versículo tem assim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora eu te desafio, onde é que tem lógica nesse texto aí? Eu sei do esforço dos nossos tradutores, se esforçaram para deixar o texto cada vez mais próximo de nós. Mas a palavra lógica no original foi traduzida nesse texto aí, espiritual. Agora procura de novo aí, nesses versículos da primeira epístola de Pedro, onde é que tem a palavra espiritual? É quando ele fala sobre crianças recém-nascidas. Ele fala de um Asaf, olha só essa lindeza que é o Asaf. O Asaf está aí na maravilha, ele está de boa, ele está alegre, ele está feliz. Ele está feliz porque ele deve estar sequinho, né? A fralda deve estar tranquilinha. E com certeza a barriguinha dele deve estar cheia do leite maravilhoso da mãe. Olha, tá vendo? Até jubilou de alegria, deu um grito de alegria aí. Porque criança recém-nascida, ela quer ser atendida naquilo que é a necessidade dela. Então, se tiver sequinho e tiver amamentado, tá ótimo, tá alegria só, não tem problema.
Então, assim, todos nós, quando fomos recém-nascidos, era isso que a gente queria. A gente queria era mamar, queria o leite da mãe, queria que alguém nos desse o alimento. E o apóstolo Pedro fez essa comparação e disse, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de um genuíno leite de lógica. Foi isso que ele escreveu lá. O original é esse. Ele disse o leite genuíno de lógica. E aí, qual é a lógica que tem em colocar esse termo aí? Agora você sabe qual é a lógica. Porque a lógica é que ele dizia que genuíno leite, traduzido como espiritual, mas é o genuíno leite da palavra. Agora você entendeu o que era que o apóstolo Pedro estava querendo ensinar? Que todos nós, quando começamos a errar, parece que nos tornamos meninos espirituais. Parece que estamos no primeiro passo da caminhada. Glória a Deus, temos muitos maduros aqui já. Mas todo aquele que começa a caminhar ainda no reino, está nos primeiros passos do reino, são conhecidos como aqueles que são apenas recém-nascidos. Acabou de nascer no reino do Espírito. Precisa de quê? Precisa se alimentar. Quanto mais você alimenta, mais você cresce. E ele faz essa comparação aqui. Vai se alimentar bem e vai crescer. É o meu sonho nessa igreja aqui, que todos nós cresçamos espiritualmente. Para isso, tem que se alimentar. Pedro dá a dica. Está sentindo como que você ainda está errando? Quais os erros? Ele fala, maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência. Ele diz, pessoas que têm essas coisas são como crianças e precisam se alimentar. E ele diz, se alimentar de quê? Do genuíno leite da palavra. Pastor, deu uma vacilada, eu errei, eu pequei, assumo, eu errei. Pequei, errei o alvo. Pecar é errar o alvo. O que é que eu preciso? Do genuíno leite da palavra. Cada vez que você dá uma escorregada, se torna um bebezinho de novo. Vai ter que caminhar de novo. Desculpa, mas é verdade. Vem e caminha de novo. Me desviei do Senhor Jesus. Faz 5 anos que eu não piso na igreja. O que é que eu preciso? Voltar urgentemente, porque você parece uma criança. Parece uma criança andando em maledicências, em inveja, em falcatruas, em dolo. Parece uma criança. Volte e prove de novo do genuíno leite da palavra. Tem que ser. Sem ela, não tem como crescer. E o apóstolo Pedro diz, isso é crescimento para a salvação. Está aí o versículo 3. Crescimento para a salvação só na palavra. Esse é o nosso culto lógico. Você está me acompanhando na lógica, você está vindo na minha lógica, porque essa criança ela tem a pureza, essa criança tem a inocência, essa criança ela é limpa de pecados, e para isso ela tem que se alimentar dessa genuína palavra, esse leite da palavra, esse amamentar da palavra, é o que faz criar em você um amadurecimento, um crescimento, principalmente na sua fé. Hoje o nosso culto racional aqui está subindo de nível. Porque toda vez que você vier para a igreja, você vai lembrar desse impacto. Hoje é hora de tomar o meu leite. Faz glória a Deus, Rita e Stephanie, né? Porque vão lembrar disso o tempo todo, porque é direto me pedindo, né? Direto ele vai pedir, o dia todo. Rapaz, o pastor falou aquele negócio, agora fixou na nossa mente. Então, se o Azaf quiser mamar, vamos ligar na palavra, porque a palavra é esse nosso leite espiritual. O genuíno leite espiritual de Pedro tem 3 enfoques. Porque não é qualquer palavra que vai ser genuíno leite espiritual, genuíno leite que vai te alimentar e crescer. Não é qualquer palavra. São 3 entendimentos que nós vamos tomar de Pedro para entender o nosso leite espiritual. Porque antes de começar o capítulo 2, bem aí nos versículos anteriores, Pedro já ensina o que é entendimento de palavra para ele, apóstolo, e que ele queria ensinar aos seus discípulos. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes resgatados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, guarda isso, hein? Palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Versículo 24. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Guarda isso aqui, ó. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E o terceiro,
que é a continuação do versículo 25. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 3 entendimentos. Palavra é o nosso alimento, tá? Palavra é o nosso alimento. Nós vamos nos alimentar. Gostei, tá aí. Fica assim não, é verdade. Tá me ajudando até. Quando tá com fome, se alimenta. Perfeito, Vânia. Quando tá com fome, come. Eu estou precisando de quê para largar os meus vícios espirituais? Da palavra. O genuíno leite da palavra. Isso vai cortar os vícios que impedem de crescer para a salvação. Então eu preciso da palavra. Palavra é o meu alimento. Então ele começa. É a palavra que vive eternamente. Primeiro entendimento. Palavra para mim é Jesus. Porque é a palavra que veio, o verbo que se fez carne e vive eternamente. Jesus. Não é qualquer palavra. Porque você pode pegar, por exemplo, um coach que tem ali a sua profissão para entregar ali um desenvolvimento para alguém, e ele fazer o trabalho dele pautado em palavras, e mesmo assim não fazer você crescer para a salvação. Não tem isso não? Tem. Um grande incentivador pode fazer você render com grandes resultados, mas crescer para a salvação não é qualquer palavra. Tem que ser uma palavra que tenha Jesus. Então quando Pedro escreve, ele denuncia logo. Não é qualquer palavra, hein? Ele fala, palavra que vive e permanece. Então uma palavra viva só tem um, Jesus Cristo. João, quando começou o seu evangelho, ele começou dizendo isso. É o verbo que veio e se fez carne, e o verbo estava com Deus. É o mesmo, é ele, é Jesus. Já pregamos sobre isso também, tem uma mensagem nossa sobre a abertura do evangelho de João, comparando com Gênesis. Jesus vai ser esse alimento que vai nos sustentar. É genuíno. Como é que eu reconheço o meu leite espiritual genuíno? Tem que falar de Jesus. Tem que ser uma palavra de Cristo. Se não for palavra de Cristo, então desconfie. O segundo entendimento de João é que a palavra tem que ser de Jesus Cristo e a palavra tem que estar vinculada às Escrituras. E quando eu falo as Escrituras, são palavras que eu tenho como confirmar. E nós aqui já aprendemos, já falei isso várias vezes. Para que você saiba que é uma doutrina de Jesus, Jesus pode ter falado dela. Os apóstolos também falaram. E certamente tem no Antigo Testamento. Se você cumprir esses 3 passos, dificilmente você vai errar. Porque as doutrinas básicas cristãs são apoiadas nesses 3 pilares. É de Jesus Cristo, é dos apóstolos e certamente está no Antigo Testamento. Então ele confirma. Eu te disse para você guardar. Guarda isso, né? Eu te falei, guarda isso. Quando a gente estava lendo o versículo 24. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Sabe onde é que está isso? De onde foi que Pedro tirou essa inspiração bonita? Um poema? Eu arriscaria dizer, isso aqui é um poema. Onde foi que ele tirou isso? Isaías 48, Antigo Testamento. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, e isso é o Antigo Testamento confirmando, vinculando o que o apóstolo Pedro disse. Olha, é Jesus Cristo, é o evangelho dele. Mas sabe com o que eu comparo? Com aquela profecia de Isaías, para todo mundo lembrar, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é sério, isso aqui é lógico, faz sentido para mim, porque está confirmando que um apóstolo disse que pode acontecer qualquer coisa na nossa vida, mas o que não vai ser destruído para nós é a palavra do Senhor. Não é à toa, gente, que uma pessoa está desgraçada, a vida está no lixo. Aí o que é que você oferece para ela para levantá-la? A palavra. Não é assim que a gente vê dando certo com todos nós? Não é assim que a gente vê dando certo com qualquer pessoa que se aproxime da gente? Olha, a minha vida está uma desgraça. Ajuda como? Com a palavra. Né? O irmão está aqui lá no Centro de Terapia, ele sabe como é que é lá. Se tem que ajudar, ajuda, faz os trabalhos, mas não pode faltar a palavra. Porque se não tiver a palavra, perde tudo. Não tem lógica.
É isso que eu estou querendo te ensinar. A palavra vai trazer a lógica. E Pedro diz mais uma terceira colocação. O que significa isso tudo para ele? Essa é a palavra que foi evangelizada. Então tem que ser a palavra pregada. É a palavra de Jesus? É. Confirmada nas Escrituras? Sim. Mas tem que ser pregada. Tem que trazer como uma boa nova. Não é uma palavra de uma obrigação, não é uma palavra só de exercício, não é uma palavra de longe, é uma palavra de perto. Alguém tem que te ensinar essa palavra. Não deixa que lá em casa, sozinho, eu aprendo. Não é assim que funciona. Pedro disse, não é assim, não vai funcionar. Não, mas agora tem a internet, eu posso ficar assistindo o canal do Ministério Efraim eternamente. Ok, glória a Deus, assista o canal, vai aprender muito, mas tem que ter um relacionamento de perto, senão não vai funcionar. Era isso que Pedro estava ensinando. Tem que ser de perto, porque essa fé vai ser nascida, gerada através dessa pregação de perto. E não a palavra qualquer, é a pregação de Cristo. É aqui onde eu cito Romanos 10. Começamos aqui com o versículo de Romanos 12, mas eu quero concluir com o versículo de Romanos 10. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É o resumo do que Pedro ensinou. Como é que nasce a minha fé? Vem pela pregação da palavra. Não qualquer palavra. Tem que ser uma palavra ungida. A palavra que é pregada, a palavra que é ungida, é a palavra de Cristo. Tem que ter Jesus no meio dessa pregação, desse evangelismo. Eu tenho que evangelizar todo mundo. Se chegou perto de mim, vai receber uma palavra. Mas, pastor, tem algum tempo que a gente possa falar? Tem algum momento? É óbvio que vai surgir a oportunidade. E quando alguém pergunta, eu posso te ajudar? Quando alguém pergunta, eu tenho um problema, aí eu já vou também perguntando. Eu também tenho uma solução. Você poderia me ajudar? Eu posso. Eu posso te ajudar. Quer que eu te ajude? Eu tenho como te ajudar. Eu tenho ferramentas para te ajudar. E aí você começa com a pregação, não qualquer uma. A pregação da palavra de Cristo. E é assim que nasce fé. É a pregação da lógica. A fé nasce da palavra, mas não é uma fé qualquer, é uma fé racional. Que fé racional? Que ensina as razoabilidades de Deus. Que ensina o raciocínio de Deus. Ensina como a mentalidade de Deus pensa. Ensina como as coisas de Deus são construídas. É assim que a palavra lógica gera em nós fé. E agora você entende, nunca mais ninguém vai te enganar. Quando alguém perguntar, olha, esse pessoal que tem fé, até parece que não pensa, você já vai lembrar logo, não, peraí, o meu culto é um culto racional. Como assim o seu culto é racional? Porque é um culto baseado na palavra, e a palavra é que vem na minha vida gerando fé. Jesus Cristo não deixa barato. João vai relatar no seu evangelho uma oração que Jesus fez e ficou conhecida como uma oração sacerdotal. Na oração sacerdotal de Jesus, logo no comecinho da oração, ele prepara o caminho, reunido com os discípulos, e ele começa a ensinar os discípulos sobre alguns pontos de fé. E ele diz, eu vou para o Pai. Isso é capítulo 16 de João. Eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá, eu vou mandar alguém. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma lógica que convence. Não é a lógica do estudo da palavra pela palavra. Não é um estudo linguístico, né, pastora? Vamos fazer aqui uma análise sintática. Vamos fazer uma análise baseada na razoabilidade humana. Vamos fazer uma análise pautada no direito do ser humano, segundo a palavra de Deus. Não é assim que funciona. Mas o convencimento da palavra para gerar fé é um convencimento que vem do Espírito Santo, o Consolador. Porque quando ele vem, ele convence o homem. Ele que convence o homem do seu pecado. Convence o homem da justiça que está vindo, que se você seguir a Cristo, você vai para a eternidade. E ele convence o homem também da condenação, por isso do juízo. Isso está explicado em João 16. A voz de Jesus Cristo. O nosso culto é um culto racional.
Quem te convenceu? O Espírito Santo. Porque é o culto da palavra que me convence. Porque alguém te explicou a palavra do jeito dele? Não. Foi porque o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, da minha salvação e de todos os julgamentos que o meu pecado me daria. Ele me livrou de tudo isso. Então, por isso o meu culto é um culto racional, que cumpre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje nós vamos sair daqui dessa manhã com um upgrade na nossa mente, daquilo que nós precisamos. Precisamos muito do leite espiritual que só o Senhor Jesus poderia nos amamentar, que é a palavra. E quando alguém perguntar se o seu culto é um culto sem razão, você não faz sentido para mim. É um culto racional. E eu sei por quê. Porque lá tem palavra. Não se preocupe, a palavra é quem vai te guardar sempre. Amém?